Querido irmão, querida irmã que acompanha este culto pelo Facebook, seja bem-vindo. Tenhamos um culto maravilhoso e possa também já compartilhar esse link para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus por meio do nosso culto. Enquanto nós aguardamos o horário de início do culto, estarei colocando uma música aí para a gente louvar ao nosso Deus. Deus abençoe a todos neste domingo maravilhoso, em que a Comunidade Paz estará celebrando os 46 anos de caminhada. Bem, Josué, já te cumprimento. Que bom te encontrar, estava com saudade de poder te abraçar. Oh, que felicidade, a vida é mais bonita por causa do amor. Amor que recebemos de Cristo Salvador. Que bom, que bom, que bom te encontrar. Estava com saudade de poder te abraçar. Oh, que felicidade, a vida é mais bonita por causa do amor. Amor que faz a gente viver em união. Que bom, que bom, que bom te encontrar. Estava com saudade de poder te abraçar. Oh, que felicidade, a vida é mais bonita por causa do amor. Amor que recebemos de Cristo Salvador. Que bom, que bom, que bom te encontrar. Estava com saudade de poder te abraçar. Oh, que felicidade, a vida é mais bonita por causa do amor. Amor que faz a gente viver em união. Que bom, que bom. Jesus nos ama e assim nos chama, foi para nós que também desceu, e no batismo do cristianismo a glória excelsa nos envolveu. No fio pecado, purificado, no coração do Rei Jesus, tem garantido o seu querido, com Deus e os anjos, na eterna luz, tem garantido o seu querido, com Deus e os anjos, na eterna luz. Jesus nos ama e assim nos chama em nossa escola dominical, onde Ele ensina a lei divina que nos defende de todo mal. Em cada história, refúgio a glória do reino eterno do Salvador. Somos bem-vindos nos seus domingos, se nós seguimos do bom pastor. Somos bem-vindos nos seus domingos, se nós seguimos do bom pastor.
toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, que na casa toda. Sim, Senhor, ó, vem me morar. Sim, Senhor, ó, vem me morar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, criando a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem me morar. 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 Sim, Senhor. É bom ver Jesus no coração. É muito bom ver Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ver Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ver Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Amada igreja, somos gratos a Deus que nos convidou e reuniu em sua casa para nos falar. Que Deus Espírito Santo abençoe o Evangelho em nossos corações, nesse dia em que nós celebramos os 46 anos de trabalho, de evangelização, de missão de nossa comunidade Paz aqui de Santiago. Os irmãos e irmãs, em sua grande maioria, hoje está participando do culto de seus lares. Sejam todos bem-vindos esse dia chuvoso que Deus está nos concedendo. Também, por isso, nós louvamos a Deus e também saudamos os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que vieram, hoje estão vindo pela primeira vez participar desse culto. Sejam muito bem-vindos e a comunidade reunida seja bem-vinda a este culto de louvor e de adoração. Nós damos sequência à nossa liturgia também, ainda com palavras de saudação. Podemos dizer a todos o que Jeremias disse: as bênçãos do Senhor são renovadas a cada novo amanhecer. Por isso estamos aqui para adorar e glorificar a Deus, que diariamente tem nos concedido bênçãos sobre bênçãos. Que Deus nos abençoe e nos ilumine para entendermos a sua palavra e a sua vontade. Bem-vindos sejam todos à casa do Senhor. Aqui nós sempre temos o puro e eterno amor. O Espírito Santo nos chamou pelo Evangelho e nos fez família de Deus. Todos somos importantes e valiosos na comunidade de Deus. O Senhor revelou o seu grande amor por todos nós, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E é por meio de Cristo que oferecemos nosso culto, nossas orações, nosso louvor e gratidão. Somos a família de Deus.
nos reunimos para prestar culto ao nosso Senhor, e o que queremos fazer com muita alegria, gratidão e louvor. Que todos então sejam muito bem-vindos. Vamos unir nossas vozes em louvor a Deus. Os convido para se colocarem em pé para a invocação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, o Pai, Fez o céu e a terra, e tudo o que neles há. Deus Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, Nos resgatou e salvou dos pecados, da morte e do poder do diabo, com seu santo e precioso sangue. Deus, o Espírito Santo, Nos chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. nós iremos exultar ao nosso Senhor pelo privilégio de nós podermos comemorar os 46 anos de trabalho e também por todas as bênçãos em nossa vida familiar, pessoal, profissional. Então, nós cantamos o hino Exultantes Te Adoramos. Podeis vos assentar. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem dissipas nuvens frias, a tristeza noite atroz. Doador alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anuncia teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus, amor divino, faz-nos mais e mais amar. Jubilante celebremos seu triunfo sobre o mar. Vinde alegres exaltemos sua glória celestial. As chaves do reino de Deus, Cristo deu à sua igreja, para que aquilo que ligardes aqui na terra possa ser ligado no céu, e aquilo que desligardes aqui da terra também seja desligado no céu. E Cristo nos liga ao céu por meio da sua igreja, no perdão que ele oferece gratuitamente aos seus filhos, que confessam os seus pecados e arrependidos confiam no sacrifício de Jesus em nosso favor.
E assim nós então queremos ter este momento de confissão para nos deleitar na graça de Cristo. Nos coloquemos em pé. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, convido a todos vocês que se arrependam dos seus pecados e, certos do amor de Deus, dele recebam a força para mudar o modo de ser, agir e pensar. Então, façamos esta confissão. Ó Deus eterno, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço. De longe conheces todos os meus pensamentos. Diante de ti confessamos que temos conduzido a nossa vida de tal maneira que ela se transformou num constante pecado. Nem sempre estamos prontos a dizer muito obrigado pelos alimentos, pelas vestes, pela saúde, pelo trabalho e pela família. Nem sempre lembramos de agradecer pela nossa igreja, nossa comunidade e nosso pastor. Perdoa-nos, ó Senhor, porque o amor pela nossa igreja e pela tua palavra muitas vezes é pequeno. Temos dificuldades em colocar a ti e tua palavra em primeiro lugar. Temos dificuldade para sermos tuas testemunhas. Temos dificuldade de te servirmos como teu povo. Transforma-nos, Senhor. Dá-nos um novo coração, mais obediente e mais agradecido. Dá-nos um coração mais amoroso, que se preocupe em levar Cristo para todos. Perdoa-nos, não por merecermos, mas por causa do teu amor revelado em Cristo na cruz. Amém. Amados, como ministro de Cristo, chamado e ordenado, pronuncio publicamente o perdão de todos os teus pecados, e eu faço em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perdoados de nossos pecados, nós agora podemos louvar a Deus aliviados e com muito mais entusiasmo do que nós fizemos antes, porque a paz de Cristo restaura as nossas forças. E assim como durante esses 46 anos Deus tem abençoado a comunidade, dando a paz de Cristo, que nós possamos hoje louvar a Deus, porque fazemos parte deste povo que é agraciado por este perdão e esta nova oportunidade de vida. Então louvamos a Deus cantando Senhor meu Deus. Podemos nos assentar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo na tua mão, estrelas, mundos e trovões rogando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor,
grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvindo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares-te na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, a morte as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal, entre esplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e mera adoração. E eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Inicialmente, iremos acompanhar o relato bíblico do Antigo Testamento, profeta Ezequiel, capítulo 33, os versículos 7 a 9, onde nós lemos assim: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. São estas, então, as palavras do Antigo Testamento. Queremos agora ouvir o relato do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, os 13, os versículos 1 a 10, texto que será lido pela Lisete. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas no seu lugar por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra Deus ordenou. E os que agem deste modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e eles o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm o poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre o que vocês fazem o mal. E por isso,
que vocês devem obedecer às autoridades, e não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que faça isso. E por isso também que vocês pagam impostos, pois, quando as autoridades cumprem com seus deveres, eles estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama o outro está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame uns aos outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz o mal a eles. Portanto, amar é obedecer à lei. Obedecer à lei. Obrigado, Lisete, por esta leitura. Então, nós estamos na Semana da Pátria, né? Então, lembramos das autoridades e da importância de nós as honrarmos e também pagarmos os nossos impostos. Amados, nós queremos agora, então, ouvir a segunda, ou melhor, o Santo Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versículos 1 a 20. Esse texto, o Evangelho deste culto, é um pouco mais extenso, então eu peço que permaneçam sentados para acompanhar este relato. Nós lemos assim: Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o, jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos ou os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado, não despreze nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa desta ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra e pelo menos 2 testemunhas.
Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu. E o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês, isto também é verdade, todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isto será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Estas, então, são as palavras do Santo Evangelho para este nosso culto. Vamos professar a nossa fé, conforme as palavras do Credo Apostólico. Agora eu convido a se colocarem em pé para juntos professarmos esta fé que a nossa igreja tem professado durante esses 46 anos aqui em nosso meio. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Depois de termos ouvido a palavra de Deus que nos orienta por meio das leituras, podemos cantar com mais vigor ainda, louvando a Deus por termos a sua orientação por meio da palavra em nosso meio, que nos guia, que nos orienta, que nos salva. Então, podemos nos assentar e cantar o hino Oráculos Divinos. Oráculos divinos, sois viva voz de Deus, a luz que os crentes guia, a rota para os céus, as santas escrituras, estrelas da amplidão, revela Jesus Cristo e nele redenção. Oráculos divinos, bem claro nos mostrais a senda da esperança de glórias celestiais. Por nós assim levados à fonte ao pé da cruz, ali que paz achamos na graça de Jesus. Oráculos divinos, enquanto o sol rugir, o nosso mundo
Amados irmãos, amadas irmãs, reunidos na casa do Senhor, irmãos e irmãs reunidos em seus lares, acompanhando este culto, queremos agora tomar como base as leituras que nós ouvimos e refletir no tema: o reino é das crianças. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco ao meditarmos na sua palavra, que é orientação e consolo. Amém. Estamos cercados por vigias. Se nós dermos uma volta pelos quartéis, vemos guaritas onde os vigias observam o movimento e possíveis anormalidades. A brigada tem instalado câmeras pela cidade, onde ela também monitora eventuais anormalidades e erros que possam estar acontecendo. Assim também nos estabelecimentos comerciais, é fácil nós percebermos câmeras onde os proprietários monitoram, as equipes de segurança monitoram o local para eventual anormalidade. Muitos lares, muitas casas também instalaram câmeras para se prevenir e identificar com maior facilidade eventual entrada indevida. Também temos os vigias da vida alheia, mas desses nós não queremos falar hoje. Então, o serviço de vigia, ele não resolve o problema, mas ele auxilia na resolução do problema por aqueles que têm a competência de fazê-lo. No relato bíblico de Ezequiel, esse texto que nós ouvimos há pouco, nós lemos no versículo 7, agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Quem é este homem mortal que Deus fala por meio do profeta Ezequiel? É o próprio profeta. É a ele que Deus dirige a sua palavra. Qual é o papel do vigia do povo de Israel? A função dele é identificar o erro, não para afastar o inimigo, mas sim para dar o alarme ao inimigo e assim ele poder resolver o seu problema. O profeta foi enviado por Deus para mostrar ao povo de Israel o seu pecado, para que eles pudessem se arrepender. E então o profeta, Deus dá uma responsabilidade para o profeta, que ele deve cumprir. E o versículo 8 e 9 diz assim: se eu disser a um homem mau que ele vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá sendo ainda pecador. Neste caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Então, o dever do profeta, do vigia, é avisar o pecador, para que ele possa se arrepender. Eu quero trazer um exemplo, no próprio relato bíblico do Antigo Testamento, de como isso funciona na prática. Vocês devem recordar do rei Davi e do profeta Natã. O profeta Natã era o vigia, era o profeta sobre o povo de Israel, também sobre Davi e o seu povo. E Davi tinha o seu exército e um dos seus integrantes era Urias. Urias, ele era casado com Batseba. E Davi, levado ao pecado, ele gostou da mulher de Urias e criou uma maneira de ter esta mulher para si. O que ele fez? Ele mandou matar Urias, para que assim ele pudesse ficar com a mulher dele. E o texto bíblico, eu vou ler ele para a gente entender como
Deus usou o seu profeta Natã para tratar pessoalmente do pecado deste servo de Deus, do rei Davi. O texto diz assim, lá no capítulo 11 e 12 de 2 Samuel: Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo do luto, Davi mandou trazê-la, Batseba, para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi havia feito. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse água no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o hóspede. Quando Natã contou essa história para Davi, então ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deve pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse para Davi: este homem é você. É isto que o Senhor diz, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez uma coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem e então tomou a mulher de Urias. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa de sua própria casa causar a sua desgraça. Que triste. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com ela em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Estas foram as palavras do sacerdote, de Natã, para Davi diante do seu pecado. Então Davi disse: eu pequei contra o Senhor Deus. Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu. E aí é importante. 2 coisas. Diante da gravidade do pecado, diante do pecado de Davi, Davi reconhece a sua culpa. Davi reconhece o seu pecado. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Deus perdoou imediatamente o pecado do pecador arrependido. Mas porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. E ele realmente morreu posteriormente. Aí Natã foi embora.
Então, este é o relato de um exemplo de como Deus coloca seus profetas, seus sacerdotes como vigias do povo, para que, quando for identificado o pecado, o pecador possa ser avisado para que ele se arrependa e possa mudar de vida, possa receber o perdão. Que bênção foi na vida de Davi, não é? Ele pensou que essa pessoa que fez isso deveria ser morta, e era ele. Ele era o pecador. Mas perdoado, Deus permitiu que ele continuasse vivendo, continuasse sendo um servo fiel, um rei fiel, reinando com sabedoria no governo que Deus lhe havia, confiado. Então, essa é uma situação. Esse é um exemplo concreto de como funciona o papel do vigia. Olhando para a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós podemos olhar para João Batista. João Batista caminhava no deserto, ele ia ao encontro das pessoas, e lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, lemos: arrependam-se porque está próximo o reino do céu. Jesus estava chegando, arrependam-se. Quem quer receber a salvação que Jesus vem trazendo, o reino que Jesus vem inaugurar. E muitos pecadores se arrependiam, confessavam os seus pecados, porque o texto diz que estas pessoas que se arrependiam eram batizadas e recebiam a salvação. O pecador arrependido tinha a graça de receber uma nova vida. Os apóstolos também foram enviados por Jesus como vigias para o mundo, onde os apóstolos falavam da parte de Deus, chamando o povo ao arrependimento e a confiar em Jesus como seu Salvador. E muitos realmente seguiam a Cristo, se arrependiam e recebiam a Cristo como seu Salvador. Inclusive, os apóstolos, e de forma muito especial o apóstolo Paulo, teve essa árdua missão também de ser apóstolo entre os judeus, como ele era judeu, onde as pessoas não se arrependiam. Poucos se arrependeram. Aí o apóstolo Paulo foi para os não-judeus, e lá havia acolhida. Lá as pessoas reconheciam a gravidade do seu pecado, que estavam indo para a morte, para a condenação, e assim eram agraciados com uma nova vida, recebiam as boas novas do perdão de Jesus. E um texto muito conhecido é o de Atos 3, onde o apóstolo João e o apóstolo Pedro também são vigias de uma grande multidão que está reunida para os ouvir. Então o apóstolo diz assim, lá no capítulo 3, portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. Arrependam-se e voltem para Deus, porque Deus quer perdoar os pecados de vocês. E o povo atendeu a voz dos vigias de Deus. Lá no capítulo 4, versículo 4, nós vemos assim: muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Que bênção. Irmãos e irmãs, quase 5.000, ou mais ou menos 5.000 pessoas foram agraciadas por uma nova vida que receberam do autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Vocês conseguem imaginar a alegria e o quão confortador foi para essas milhares de pessoas sentirem suas culpas sendo tiradas, sua vida sendo restaurada por Deus? Agora, restaurados, eles puderam olhar a vida e viver a vida na certeza do cuidado e da presença amorosa em seu meio. Este é o povo de Deus, são estes que ouvem a voz do vigia e mudam de vida. Agora seguem a Cristo. A caminhada da igreja tem sido assim. Já são
mais de 2000 anos no Novo Testamento, e nós vemos os profetas também sendo vigias de Deus lá no Antigo Testamento, e hoje também pastores têm se levantado, têm ido ao encontro de pessoas, têm ido ao encontro de pecadores para lhes avisar, se não se arrependerem, irão morrer. Não só fisicamente, mas serão condenados eternamente ao fogo do inferno. Quantas pessoas foram agraciadas com a nova vida, com o perdão? A igreja, ela está neste mundo para ser vigia, para vigiar o mundo e avisar o mundo do seu pecado, desde Adão até o último que nascer. Ela tem sido vigia do povo de Deus, aqueles que já fazem parte do povo, mas que continuam caindo e pecando. E lá no texto do Evangelho, nós ouvimos que Jesus fala: se o teu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Quantos irmãos já foram ganhados? Quantas pessoas que vocês conhecem e que eu conheço, que estavam vivendo em pecado e que não estavam despertos para o seu pecado e foram alertados e puderam receber a graça do perdão e mudar de vida. Recomeçar, assim como Davi pôde recomeçar. Uma nova vida, perdoado de sua culpa. Amados irmãos e irmãs, querida família na fé, nós estamos celebrando 46 anos da Comunidade Evangélica Luterana Paz de Santiago. A comunidade tem sido vigia. No uso do Santo Ministério Pastoral, ela tem cumprido a sua missão. Por meio dela, por meio da comunidade, Jesus tem chamado pessoas do mundo inteiro, mas principalmente à nossa volta, nossa cidade, cidades vizinhas, onde o Evangelho tem alcançado. Pessoas têm sido trazidas à fé, têm sido agraciadas com o perdão por meio do trabalho da comunidade Evangélica Luterana Paz de Santiago. Alguns, infelizmente, ouviram a voz e a desprezaram. Não deram ouvidos, não quiseram se arrepender e abandonaram a igreja. Alguns. Mas a maioria ouve a voz do bom pastor Jesus e reconhece sua culpa e recomeça como Davi recomeçou. O vigia deve deixar muito claro o que precisa acontecer com aqueles que desejam seguir Jesus. Os vigias precisam deixar muito claro. E Jesus mesmo fala em nosso Evangelho: eu afirmo a vocês que isto é verdade, se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. O Davi, que está aqui, não o rei Davi, mas é um grande menino, Davi, filho do Josué, da Cláudia, é um desses pequeninos. Mas Jesus, quando ele fala pequeninos, ele não está simplesmente falando de crianças, mas usando o exemplo das crianças que são dependentes, em primeiro lugar, precisam ser alimentadas, precisam ser limpadas, precisam ser cuidadas, precisam ser vestidas, precisam ser aquecidas, enfim, precisam de alguém para tudo. E segundo, confiam em seus pais acima de qualquer coisa. Ou seja, se você pegar uma criança e jogar lá em cima, se for o pai que a jogar, ela vai cair dando risada, porque ela confia que o seu pai a pegará no colo em segurança. Assim, diz Jesus que devem ser os que querem o seguir.
confiar inteiramente nos seus cuidados. E que pai, hein? Que pai nós temos. Um pai que não deixa cair ninguém que confia nos seus cuidados. Um pai que ampara amorosamente, que pega no seu colo e diz: filho, tu que vieste a mim e confiaste no meu cuidado, agora eu te perdoo. Agora tu recebe o meu consolo, o meu ânimo. As tuas feridas serão curadas por mim. Eu ficarei ao teu lado até que você esteja comigo lá no céu, para que juntos possamos festejar. Este é o cuidado que Jesus tem com os pequeninos, tanto com as crianças, quando ele diz: deixem elas vir a mim, não as impeçam, mas também com todos nós que, não importa a idade, Jesus diz que precisamos ser como crianças. Depois Jesus diz: a pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Humilhar significa: Senhor, eu sou pecador. Senhor, em mim não há nada que me traga justiça, eu preciso do teu cuidado. Eu dependo da tua proteção, da tua segurança, do teu amparo, para me vestir, para viver, para me alimentar, para trabalhar, para continuar na fé. Eu preciso do teu cuidado amoroso. Amados irmãos, Jesus nos ensina a sermos vigilantes e cuidar dos pequeninos, aqueles que reconhecem a sua necessidade de recomeçar. Também os que estão iniciando a sua fé. Os pequeninos são aqueles que receberam o primeiro leite espiritual e que agora precisam ser cuidados e crescerem. E muitas vezes nós estamos achando que somos grandes já, mas quando vê, nós nos tornamos absolutamente pequenos, porque quando nós somos grandes, o apóstolo Paulo diz, então, é que nós somos pequenos. Porque quando achamos que podemos caminhar com as nossas pernas, é porque nós desprezamos a graça de Deus. E assim, precisamos novamente voltar para a palavra que nos sustenta, para o Cristo que nos dá vida. E por último ainda, amados irmãos, as palavras do apóstolo Paulo são fundamentais para que o trabalho da igreja seja feito de forma correta. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Querida comunidade Paz, irmãos reunidos aqui, irmãos que estão acompanhando este culto neste momento, a comunidade Paz está disposta a continuar cuidando de suas crianças. Pecadores arrependidos, que buscam o perdão de Cristo. Aos pecadores impenitentes, o vigia vai continuar avisando: mudem, senão vocês vão morrer. Se arrependam e voltem para casa. O reino é daqueles que, como crianças, humildemente voltam diariamente para Cristo. E na comunhão da Santa Igreja Cristã e desta comunidade que há 46 anos tem acolhido todos os pecadores, ela continuará fazendo o seu trabalho sob o cuidado e a responsabilidade de cada um de nós. Portanto, queridos irmãos, aqui vocês encontram um amparo, não em homens falhos, mas em homens que amam o seu próximo e que vivem a sua fé em Cristo. Parabéns, querida comunidade Paz. Parabéns pelos 46 anos de consagração, de serviço ao Senhor. Amém. Nos coloquemos em pé. E a paz de Deus, que excede o humano entendimento, guarde nosso coração e a nossa vida sob a graça de Cristo, até a sua volta, quando poderemos participar da festa celestial. Amém. Creio em Deus, o puro
tendo sido alimentados em nossa fé, orientados, possamos agora também agradecer a Deus, porque Ele nos dá essa bênção de estarmos na sua presença, e por todas as bênçãos que Ele nos dá, inclusive muitas bênçãos materiais. Então, por isso, nesse momento, queremos fazer a nossa oferta, que é uma resposta à ação de Deus em nossa vida, e cada irmão que está preparado, faça a sua oferta, que é para a divulgação do Evangelho, para manter o trabalho de nossa comunidade e também para acudir as pessoas com maiores necessidades. Deus abençoe o nosso ofertário, os irmãos que estão participando desse culto de seus lares possam procurar a tesouraria ou posteriormente também fazer a sua oferta, se assim se sentirem motivados. Nós cantamos o próximo hino durante o ofertário. Podeis nos assentar. Ok, nós temos pedidos de oração trazidos agora. Antes de nós passarmos para um momento de louvor por meio da oração da igreja, eu quero só consultar a participação da Santa Ceia. Alguém dos irmãos não vai participar, levante a mão. Ali, tá? Os demais todos irão participar, ok? Só para depois nós prepararmos a ceia. Ok, queridos irmãos, também a igreja reunida em seus lares. Então, nós queremos agora falar com o nosso Deus em oração. Quem puder, se coloque em pé. Senhor nosso Deus, misericordioso Pai, este lindo domingo, ricamente abençoado por esta chuva,
nós estamos na tua presença para te louvar por esta bênção que nós estávamos esperando, esta chuva, mas também estamos aqui para te louvar pelo trabalho de nossa comunidade durante esses 46 anos, e de forma especial durante esse ano que se passou, desde a celebração dos 45 anos de nossa comunidade. Muitas são as bênçãos, incontáveis são as bênçãos e também os frutos da tua atuação na vida da tua igreja. Louvado seja o teu nome, por teres abençoado a proclamação do Evangelho, por teres abençoado a participação de muitos irmãos nas atividades da igreja, de forma especial também nos cultos. Obrigado, Senhor, por teres abençoado esta missão por meio também da manutenção do trabalho, ofertas generosas, para que a proclamação continue acontecendo, a missão continue acontecendo, e também pessoas necessitadas sejam acudidas. Senhor, te pedimos que continues abençoando o trabalho de nossa comunidade em mais um ano, que possamos continuar sendo vigias que preparam o povo de Deus para receber a Cristo em arrependimento e assim receber todas as bênçãos de um pecador arrependido e preparados pelo Pai Celestial. Queremos, Senhor, também pedir a tua bênção sobre a nossa nação. Estamos na Semana da Pátria. Abençoe, Senhor, as autoridades. Abençoe, Senhor, o povo que deve orar e deve ser submisso às suas autoridades. Pedimos, Senhor, fidelidade do povo e pedimos, Senhor, fidelidade às autoridades para com o seu povo. Amado Pai, também queremos interceder em favor dos irmãos que estão passando por uma situação difícil em sua vida, seja a de enfermidade, de luto. Queremos inicialmente, Senhor, pedir que tu confortes a família Knebel, que se despediu da avó Isolda nesta última sexta-feira. Pedimos, Senhor, que confortes todos os familiares enlutados, que chorem a sua morte. E te pedimos, Senhor, que tu a acolha juntamente com os eleitos, para que lá possamos nos reencontrar novamente na tua volta, quando todos que creem serão levados para junto de ti. Senhor, conforta os tios, conforta os primos, conforta, Senhor, todos que estão tristes neste momento, de perto, de longe. Amado Pai, nós também oramos pelos irmãos que estão em tratamento de saúde de nossa comunidade. Pedimos, Senhor, que abençoes os idosos de nossa comunidade. Oramos pela Fabiana Clube, que está com leucemia. Oramos pela Daniela Trapp. Oramos pela família Ler, pela família Guzzi. Oramos, Senhor, de forma muito especial pelos pais da Renata, seu Bernardo e Elisa Pensky. O Bernardo completando 77 anos de vida. Oramos, Senhor, te louvando por esta bênção a este teu servo, pai da Renata. Pedimos que continues o abençoando ricamente e que com muita saúde possa continuar desfrutando dos teus cuidados e do teu amparo, testemunhando a fé no Salvador Jesus. Oramos, Senhor, pelos pastores enfermos. Oramos, Senhor, pelas pessoas que estão tratando do Covid-19. Oramos pelas pessoas que estão hospitalizadas. Pedimos, Senhor, que continues abençoando a missão da igreja em toda parte, para que mais e mais portas se abram para a proclamação do Evangelho, mais e mais oportunidades sejam trazidas à igreja para que ela continue sendo vigia do Senhor, para trazer pessoas a Cristo e a salvação. Nós oramos, amado Pai, pedindo e agradecendo em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Oramos em conjunto a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Pai, ainda queremos falar com o Senhor, pedindo a tua bênção sobre todos os irmãos que estão reunidos em nosso culto aqui no templo, os nossos irmãos convidados, que neste dia de chuva vieram de longe para estar na tua presença, que tu os abençoes ricamente, abençoes cada família que está aqui reunida, abençoe os irmãos que estão participando desse culto diretamente do seu lar, acompanhando esta transmissão, que a tua graça repouse sobre a sua vida. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos que estão acompanhando o culto de casa, nesse momento nós estaremos finalizando este culto com a bênção. E antes da bênção, eu quero agradecer pela sua companhia, por ter dado esta oportunidade a você de ouvir a palavra, de ser orientado e fortalecido, e que estas palavras sejam uma bênção em sua vida. Que Deus abençoe este domingo, que Deus abençoe esta semana para os irmãos, e te convido para que no próximo sábado à noite estejamos novamente aqui na casa do Senhor, ou do seu lar, por meio da transmissão, prestando culto ao nosso Deus. Portanto, recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Irmãos, assim eu me despeço. Agradeço a sua participação e por celebrar conosco os 46 anos. E nós continuamos a celebração aqui na igreja, celebrando a Santa Ceia. Fique com Deus.